Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. A reforma da Previdência, a PEC 6/2019, enviada para a Câmara dos Deputados pelo governo federal, vai ser aprovada na íntegra ou desidratada, como afirmam alguns congressistas? Espero sim, que ela seja muito modificada, porque a proposta é muito perversa, é muito ruim, é muito pior que a própria proposta encaminhada pelo presidente Temer e o Congresso não aprovou, que ele teve que recuar, né? Veja, essa proposta ele sacrifica principalmente as mulheres, né? Que ele está dizendo, por exemplo, que a mulher rural vai ter que trabalhar para efeito de aposentar o mês com a mesma idade que o homem, 60 e 60. Na área urbana, ele mantém uma diferença, que mostra uma contradição. No campo, como na cidade, deveria ambos ter uma diferença de 5 anos. Ainda, essa reforma, veja, hoje a lei diz que aos 65 anos o cidadão que não tem como manter tem direito a um salário mínimo, ela diz que só depois de 70 agora. Hoje, o cidadão que ganha até 2 salários mínimos tem um abono correspondente a esse benefício. Ele está dizendo agora que somente quem ganha até 1 salário mínimo, que vai tirar o benefício de grande parte dos brasileiros. Ele acaba com as aposentadorias especiais. Vamos dar o exemplo dos professores, né? Que agora também vão ter que trabalhar 60 anos, homens, seja 60 anos a mulher. Ele acaba com o reajuste na própria política do salário mínimo, né? O salário mínimo foi uma política construída que garantiu a inflação mais o PIB. Ele já mandou na lei orçamentária dizendo que não vai ter mais inflação, mais PIB, e não garante sequer o reajuste pela inflação para os aposentados e pensionistas, o que está hoje assegurado também na Constituição. Além disso tudo, dele prejudicar os mais variados setores, ele chegou no absurdo de ele acabar com a previdência pública e social, que é o chamado regime de repartição. Para você ter uma ideia, todo trabalhador tem direito a receber do fundo previdenciário, na fórmula que nós apresentamos, que é a fórmula que soma a idade mais tempo de contribuição, o princípio do salário integral. Só que agora ele resolveu que não será mais assim, tem que ser a média de todas as contribuições do início ao final, que só aí reduz os benefícios em torno de 30% até 40%. Ainda, ele diz que, para efeito de aposentadoria, tanto os trabalhadores da área pública como da área privada terão que responder agora num novo regime, o chamado regime de capitalização, ou seja, acaba com todos os benefícios dos trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada, naquela composição onde o governo paga uma parte e a sociedade paga uma parte, o trabalhador paga uma parte e o empregador paga uma parte. Ora, ele só deixa os 10% correspondente ao empregado. Daí sim que ele vai quebrar a Previdência. Os países que adotaram esse regime de capitalização, dos 30, em torno de 20 já faliram e eles abandonaram o sistema. Os outros 18 ainda já estão fazendo novas experiências e mudando também o sistema. Vamos dar o exemplo do Chile. O Chile adotou a capitalização, a maioria dos aposentados ficaram ganhando somente meio salário mínimo e muitos estão ganhando $6 por mês. É inaceitável, é um sistema que não deu certo. Você não pode querer viabilizar a Previdência abrindo mão de 90% das contribuições que vinham do conjunto da população brasileira e ficar só com a contribuição de uma poupança de 10% do empregado. Claro que aí vai falir definitivamente. Por isso que nós temos que rejeitar essa reforma como está, não dá, a não ser que haja uma grande transformação para que as mudanças sejam mínimas e não tragam prejuízo para os que mais precisam, trabalhadores do campo da cidade, da área pública, da área privada, mulheres, idosos, deficientes físicos, os setores mais vulneráveis.